Olá, gente, eu sou o Guto Neto, estou aqui na sala com a Raquel Fontinelli, e a ideia é a gente apresentar aqui o escopo desse curso, editando a imagem no audiovisual, para que vocês tenham aí uma compreensão, né, do que vai ser o curso, o desenvolvimento, as atividades, né, até a finalização. Bom, esse é um curso voltado para profissionais, para estudantes, né, para as pessoas que querem também ter uma iniciação, um desenvolvimento mais aprimorado no trato com o conceito de montagem e edição, com as técnicas de montagem e edição, e também com o manejo, né, da ferramenta DaVinci Resolve, que é um software que é bem importante aí no mercado nos últimos anos, e você conseguir juntar esses elementos todos e tornar os teus processos, os teus fluxos de trabalho em pós-produção, e especialmente no que se refere à montagem e edição, mais apropriados, responsáveis e profissionais, né? Então, a gente começa o curso abordando a história da montagem no cinema e no audiovisual, e aí a gente vai para as escolas diversas que falam sobre os princípios e conceitos de montagem, entendendo aí que são processos aí que, na verdade, se integram, mas que têm suas definições próprias, a montagem, depois a etapa de edição, né? Passando pelas ideias que são iniciais no cinema e aquelas também que, de alguma maneira, chegam para buscar uma certa transgressão daquilo que era entendido como princípio de montagem. Então, a gente vai falar sobre continuidade nos processos de montagem, sobre ritmo, né? Os conceitos de raccord, também a escola russa, formalista, e as ideias que estão ali na essência do pensamento naquele momento, e que, a bem da verdade, até hoje, né, acompanha a gente. O que a gente vai observando ao longo da história histórica do cinema, do audiovisual, e aí a gente, quando fala de audiovisual, a gente está também tangenciando aí diversas possibilidades de mídias e conteúdos e formatos, né? A gente vai acompanhando, evidentemente, uma evolução desses princípios, desses conceitos, tanto quanto das tecnologias. É uma adequação a novas maneiras de se ler o audiovisual, se ler o cinema. Tá? Dá uma passadinha aí, Raquel, por favor, na próxima tela. Daqui a pouquinho a Raquel vai conversar com vocês também muito sobre esse processo prático aí, como é que ela atua comigo aí no monitoramento dos projetos, né, Raquel? Daqui a pouco você vai falar aí com a galera sobre a atuação. Então, a gente vai falar sobre a introdução à montagem, como eu disse, e a edição de vídeo, né? Tocando aí nessas ideias que dão conta de organizar o pensamento para dar forma ao filme. Porque, a bem da verdade, né, a gente sabe que a produção audiovisual, a produção cinematográfica, que começa num processo de elaboração, de constituição do roteiro, depois de preparação da produção e a própria produção, né, vai ganhar forma, evidentemente, no processo final. Né? Quando a gente inicia a montagem, passa pelo refino de edição, aplica outros recursos, como, por exemplo, grafismos, né? Transições, colorimetria. Então, esse curso também traz uma base para esses conhecimentos. Né? E hoje a gente sabe que tudo isso funciona dentro de uma espécie de ecossistema. Né? Dentro de um mesmo software ou programa de pós-produção, você vai encontrar essas áreas, né, ali disponíveis. Então, esse curso também quer propor, em grande medida, que vocês consigam ter autonomia maior também para constituir os resultados de vocês. Autonomia no sentido de você conseguir fazer com um pensamento profissional, né? Não só a edição e a montagem, mas também a aplicação de alguns recursos que dão conta de constituir a narrativa, contribuem também para a forma do filme, tanto na ficção quanto na não ficção. E a gente tem uma etapa de exportação também, né, de finalização. Eu vou deixar até para trocar mais aí com a Raquel, porque isso passa muito aí pelo processo que também tangencia a área dela, né? Então a gente vai trabalhando juntos aí, porque a gente entra com material, né? Ainda mais nesse contexto digital aí dos últimos tempos, dos últimos anos, a gente processa esse material e a gente tem que saber como dar saída, né? Como é que a gente exporta esse material, como é que a gente disponibiliza esses produtos audiovisuais para plataformas distintas. Então, tudo isso está lá também
no programa de pós-produção. Tá? Passa mais uma telinha, por favor, Raquel. Né? Quando eu falava há pouco para vocês sobre métodos de montagem, né, conceitos de montagem, né, que eu separei aqui 4 frames de um filme importante, né, no processo histórico aí do cinema, né, que é A Vida do Bombeiro Americano. E aí, para a gente entender um pouquinho aí, são 4 frames, né, ou 4 fotogramas, se a gente falar em película, né, que dão conta de uma ideia de continuidade de uma ação no espaço e no tempo. Porque a gente sabe que quando a gente pega lá o mundo real e, através da lente da câmera, a gente constitui um conjunto de olhares, de pontos de vista, a gente já está operando em um lugar de representação do real e também numa operação de síntese do tempo e do espaço, né? Muitas vezes de dilatação do espaço-tempo também. E há uma convivência dessas perspectivas dentro dos processos de montagem. Então, é importante a gente entender como que a gente imprime essa continuidade espaço-temporal, como que a gente dá saltos no tempo e a gente consegue fazer com que a audiência da gente faça esse trajeto, né? E como que a gente se sensibiliza também para entender quais são os pontos de respiro, quais são os lugares de corte, né? O melhor ponto de entrada e saída dos planos que a gente tem à disposição. Então, tudo isso tem que estar envolvido aí nesse processo de aprendizagem de um curso como esse. Raquel, quer falar um pouquinho aí sobre a tua participação aí comigo no curso? A gente vai trocando? Eu posso falar. Eu dou aula de assistência, e aí a assistência de montagem, a gente, às vezes as pessoas nem sabem que isso existe, mas acaba sendo, acho que é tanto a porta de entrada, né, para várias coisas, assim, até para, acho que para quem está entrando no mercado, que também tem muita gente que começa editor sendo assistente, mas também como o próprio porta de entrada para o processo de começar a edição, quando você vai pegar um trabalho que você precisa organizar o que você tem de material, né? Então, a função da assistência é a gente pegar o bruto, a gente ler boletim, entender material e a gente organizar isso de uma maneira que facilite o máximo possível o processo de edição do montador. A gente tem que estar sempre pensando que a gente precisa otimizar o projeto para estar tudo bem na cara, assim. A gente não pode também, assim, acabar criando, às vezes, até uma coisa meio obsessiva de organização, de você acabar criando labirintos, né? Então, você ter essa função de deixar o projeto da maneira mais didática possível e organizada para que um editor consiga trabalhar nele. E aí, dentro disso, a gente tem que saber ler boletim de continuidade, de som, todas essas coisas assim que a gente vai aprofundar um pouco mais no curso. E assim, é engraçado também porque a parte de assistência a gente acaba fazendo a organização que depois passa para o montador, mas se for também pegar uma produção independente, na verdade a organização ela precisa estar também no montador. Um montador bagunçado, às vezes ele está se tropeçando, assim. Até se você não tem um workflow de trabalho que você é minimamente organizado, você vai acabar se atrapalhando, você vai demorar. Então, tempo também é uma coisa que conta muito quando a gente está trabalhando. Então, a organização, que é uma parte que eu pego muito, até para tanto mostrar o que é um serviço, o que é o serviço do assistente de montagem, mas também ajudar quem está montando a não se embolar, porque é a coisa mais horrorosa do mundo, assim, você pegar um material, você abrir um projeto, e aí estão todas as mídias, assim, sem pasta, sem nada, sem indicação, timeline misturado com bruto, é o caos, assim, é um pesadelo de projeto você abrir um negócio desse. E é perigoso mesmo, né? Para a consolidação do projeto é perigosíssimo, né? Porque tem a questão do tempo, né, Raquel? E tem também envolvido aí entender de que maneira aquele material
foi captado. Então, você vai lá e reconhece, lê o boletim, reconhece os arquivos, e muitas vezes você, nessa organização, consegue dar fluidez para o fluxo de trabalho na pós, né? Porque quais os arquivos que conversam melhor para a pós-produção, por exemplo, né? Então, muitas vezes você está ali com a máquina enterrando, né? Você está achando que o problema está na tua máquina, o problema está na organização do fluxo de trabalho anterior ao processo. Sei lá, fizeram um proxy com MP4 no ponto móvel, porque até isso altera, né? Porque, assim, às vezes. E aí a gente acaba pegando muita coisa que é independente, né? Então a gente acaba exercendo vários papéis. E nem sempre também uma produção vai ter um logger, que geralmente é o logger que faz isso, geralmente você que vai fazer tudo. Então, essa parte de conversão de bruto para proxy, para você entender os formatos que são bons para o workflow de edição, o que é bom de arquivo, formato de arquivo até para cor, e uma coisa que a gente pega também que eu dou também nas minhas aulas é a gente aprender a fazer saída, tanto para cor quanto para som, como a gente organiza uma timeline. E, assim, o processo da ABC é esse também, né? Cada turma faz a sua parte, assim, dentro meio que da cadeia de trabalho, né? De uma produção de cinema. Então, a gente tem o curso de edição, que a gente tem os alunos vão editar os curtas que os alunos de roteiro escreveram, os alunos de direção vão dirigir, o de iluminação vão iluminar, os de direção de fotografia vão fazer a direção de fotografia. E aí aqui a gente divide entre assistência e organização, assistência e montagem. Então, a gente tem também os alunos que organizam e os alunos que editam, e a gente reveza tentando fazer com que todo mundo tenha a experiência dos dois, né? Que também só editar não basta. A gente tem que saber muita coisa além disso. É legal até indicar, né, Raquel, assim, que vocês podem entrar no site da ABC e na aba curtas, né? Lá você tem os filmes de turmas anteriores, para vocês terem uma ideia aí do resultado. Uhum. Assim, a escola tenta deixar o máximo possível com um workflow de mercado, assim. É um workflow de mercado, na verdade. Então, a gente tem boletim, a gente tem boletim de continuidade, boletim de câmera, boletim de som. A gente tem que saber a ler essas coisas, a gente tem que saber também se dar um pipoco com quem que a gente vai falar. Tudo bem que aqui também é um ambiente didático, né? Então, se der um pipoco, vocês também podem perguntar para a gente, que a gente está aqui na dúvida, né? Não é só entrar em desespero, tipo, travado, mas... Enfim. Exatamente. Dá uma passadinha, por favor, na próxima tela, Raquel, para a gente ir continuando nesse papo aí com a galera. Então, assim, em linhas gerais, a gente está falando aqui sobre conceito do processo, sobre técnicas e também sobre tecnologias que estão envolvidas nesse fluxo de trabalho. Né? E para a gente entender essas tecnologias, e cabe ressaltar, gente, que assim, o foco do curso é no manejo do DaVinci Resolve. Por vários motivos que eu posso elencar durante o curso para vocês. Mas de antemão, que dois motivos que de antemão são muito convidativos para entender. Primeiro, é uma ferramenta que tem uma versão gratuita muito robusta, né? Com muitos recursos profissionais disponíveis. E que é um download oficial no próprio site do fabricante, do desenvolvedor, e eu acho que isso é uma informação importante quando a gente quer profissionalizar o processo da gente, né? Não dá para ficar correndo risco com software craqueado quando você tem um prazo, um deadline para entregar um conteúdo para um cliente, ou mesmo para a tua autoria, que você está preparando com muito trabalho ali para entregar para o mundo. Então, é bacana saber que você tem uma ferramenta à tua disposição que te dá elementos importantes e profissionais e que, por um tempo, você pode tirar proveito dela, um ótimo proveito dela, de modo gratuito.
Um outro aspecto que me parece importante aí na apresentação do DaVinci para vocês é que é uma suíte, né, de pós-produção muito bem elaborada, né? Quer dizer, com algumas singularidades importantes. Uma delas que eu gosto de destacar é a maneira como o DaVinci se apresenta no seu ecossistema de recursos de pós-produção. Então, ele tem várias salas dedicadas, né, ao processo de pós-produção e todas elas integradas instantaneamente, né? Então, o que você faz num lugar, né, você está indo para uma outra sala, está lá. Né? Então, você montou aqui, passou lá para a cor, está lá a timeline. Você vai operar lá. Vai para a área de tratamento de áudio, está lá a timeline certinha, bonitinha. Então, não tem que exportar ou importar essa timeline para frequentar outras salas nesse processo de pós-produção. Tá? Mas tem algo que eu gosto muito sempre de chamar a atenção, e aí eu vou diretamente conversando com as ideias que a Raquel já colocou, que é a importância enorme de organização. Né? Então, entender como que essa ferramenta também dá elementos para a gente fazer essa organização, ajuda a gente nessa organização. Né? Eu costumo, assim, até um pouco brincando e dizendo assim, quando você abre a ferramenta ali, ela vai te obrigar, né, a apresentar um conteúdo organizado. Claro que tem coisas ali que ela não vai conseguir te obrigar, isso que a Raquel ressaltou bem, que é esse trabalho de assistência, de pegar os arquivos, otimizar, fazer essa organização prévia, ele não vai te obrigar. Mas dali para diante, se você não tiver uma organização, salvar as coisas nos lugares certos, os backups em lugares adequados e seguros, né? Todo esse processo ele vai te obrigando, ele vai te pedindo, né? Isso é bem legal, porque principalmente quando você está começando os processos de pós-produção, até você automatizar esses comandos, você esquece uma coisa aqui, acolá, daqui a pouco derrapa ali na frente. Né? A verdade é que o manuseio de uma tecnologia como essa envolve um misto de comandos que são muito automatizados, que vocês vão conseguir compreender na prática e nas exposições, e outros comandos que fazem parte das diferenciações artísticas mesmo do processo. Né? São coisas que você não usa o tempo todo, mas que você vai precisar recorrer. Opa, eu tenho como fazer isso? Sim, aonde que está? Que não são coisas que você usa o tempo todo. Mas a maior parte das coisas, né, Raquel? Assim, a montagem e a edição em si são comandos muito automatizados, né? Aquela coisa de escolher o melhor trecho, entrada, saída e timeline, enfim, depois fazer o trim mode, fazer os recursos na timeline. Então, é importante dizer que tem esse híbrido na apresentação dessas ferramentas, desses recursos que estão envolvidos ali no DaVinci Resolve. E justificar por que é essa escolha, né? Essa aposta aí. Eu venho trabalhando com o DaVinci Resolve desde 2018 para 2019, quando eu me tornei treinador certificado pela Blackmagic, e não consegui mais deixar o software. Né? Já trabalhei com Premiere, já trabalhei com Final Cut, já tive uma experiência com o Avid. O Avid, indiscutivelmente, é uma grande ferramenta. O Final Cut, enfim, continua sendo uma grande ferramenta. Mas no DaVinci eu encontrei realmente uma robustez, uma segurança no processo que inigualável, né? Que eu não encontrei em nenhum outro ambiente de pós-produção. E também a segurança que você tem, né, durante um processo que é mais prolongado, né? Porque a gente pode estar falando, a partir dos conhecimentos que vocês vão adquirir nesse curso, tanto da produção de um reel para a tua rede social ou para alguém que te contrata, até um longa-metragem que você vai entregar, né? Porque tudo que vocês vão aprender aqui, em todas as etapas do curso, elas vão servir para qualquer dimensão de formato, de forma que você precisar fazer o uso, acessar. Né? Isso é importante também dizer, né? E para entender que são recursos e que vão ter usabilidade para vocês, vão tornar o processo funcional para vocês. Né? Acho que é importante dizer isso. E aí tem essa coisa do final do curso, né, Raquel? Fala um pouquinho aí mais sobre essa coisa de onde essa galera vai chegar aí nessa turma de edição. Assim, a parte de botar a mão na massa, né? Você pegar o material gravado,
na escola, a arte é feita na escola, a arte no sentido de figurino, cenário. Eu sou ex-aluna, né, da ABC, então antes de vir aqui como monitora e também como instrutora de assistência, eu também fui aluna e eu acho que eu demorei algum tempo para ver o que era assim, o trabalho da direção de arte da ABC também. Então, é muito legal, assim, você... Isso falando por experiência de aluna mesmo, quando eu fiz o curso, que foi muito legal pela primeira vez pegar a mão, assim, um material de gravado num set, tipo, ver uma claquete, sei lá, ver um bull vazando, essas coisas todas, assim, são muito legais de você ter experiência pela primeira vez. E aí é isso, né? A gente tem esse material que vai ser gravado, que a gente tem primeiro a parte prática e a parte teórica e a parte prática, né? E aí a parte prática já vai ser mais com a realização dos curtas, que são filmados na ABC. E e aí é isso, a gente vai acompanhando com vocês e precisa de ajuda, é só chamar, e a gente tem as monitorias também. E é isso. Depois a gente tem também a apresentação e todos os curtas depois ficam disponíveis no YouTube. Então, se tiver uma dúvida também assim, de como é que são os curtas da ABC, tá tudo disponível no site, tanto no site da ABC quanto no YouTube. E é bem legal. Acrescentar também, né? Pois é importante acrescentar também que durante o processo do curso de aprendizagem, né, vão estar disponíveis materiais, né, para vocês exercitarem. Então, vocês vão conseguir exercitar na medida que tem aí o equipamento e o software instalado, vocês vão ter materiais para exercitar. Porque é muito importante assistir às aulas, tirar as dúvidas e se voltar para a ferramenta e para os conceitos, né? Pô, peraí, agora eu vou na prática entender aqui o que esses caras estão falando aí, vou pegar o software aqui, porque aí você volta na outra aula com questões, né? Se você não vai para linkar a prática durante o curso, você vai dar esse processo lá para essa reta final, que é uma reta mais pegada, né? Então, a ideia é ir preparando vocês para e passo para vocês chegarem mais madurinhos lá nessa reta final, evidentemente. Então, a gente tem os materiais aqui que são bem legais, curtinhos, mas bem filmados, que são materiais de exercícios, tá? Para vocês poderem exercitar nas casas de vocês, nos equipamentos de vocês aí com o software. Isso é importante dizer. Tanto os conceitos quanto os recursos que a gente vai apresentando. Acho que é isso, né? Então, você fica convidado aí para conviver esse tempo aí comigo e com a Raquel nesse curso Editando a Imagem no Audiovisual. E a gente está esperando vocês aí, né, Raquel? Sim. Valeu, gente. Até breve. Bom.